Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série sobre análise combinatória. Nós vamos falar hoje sobre árvores, que é muito menos uma ideia e muito mais um método da gente contar, um método de listar todas as possibilidades. Vamos lá, nós vamos retomar aqui com o número 7 um problema que a gente já conhece, que é o problema de número 2. Três rodovias ligam a cidade A à cidade B e duas ligam a cidade B à cidade C. Está lembrado? Lá no primeiro vídeo é o número 2. De quantas maneiras posso viajar de A até C? Se você não se esqueceu do primeiro vídeo, se esqueceu, dá uma olhadinha. A gente tinha três cidades A, B, C e tínhamos três estradas que ia de A até B e duas de B até C. Eu vou acrescentar mais um detalhe. Tinha a estrada número 1, a número 2 e a número 3 e a estrada número 4 e a número 5. Para você saber de quantas maneiras você chegava da A até C, você pode passar pela estrada 1 e depois ir pela 4. Você fazia um caminho 1, 4. Olha só, é como se estivesse surgindo um número. Você pode passar pela 1 e depois passar pela 5. Então você fazia o caminho 1, 5. Você podia ir pela estrada número 2, depois retomar a 4. Você fazia o caminho 2, 4. Depois da 2 pela 5, o caminho 2, 5. Você pode passar pela 3 e depois passar pela 4. Você faz o caminho 3, 4. Depois você faz o caminho 3, 5. A gente tinha achado 6 possibilidades, multiplicando 3 vezes 2 aqui. Tudo bem? Agora eu vou dar um jeito diferente de você fazer isso aqui. A ideia é você fazer um diagrama de árvore, que é listar todas utilizando esse sistema aqui, ó. Você coloca saindo de A como se fosse a raiz, e de A você pode ir para B de três maneiras. Você pode ir para B pela estrada 1, a 2 ou a 3. E a B você pode ir para a estrada C de duas maneiras, tá bom? Aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Você chega em C, pelos caminhos que a gente já está acostumado, que são os caminhos 4 e 5 aqui, 4 e 5, 4 e 5. Tem que parar um pouquinho, olhar, ver como é que esse esquema de baixo, esse esquema de árvore, tem relação com o anterior. Mas aqui é muito mais fácil você saber, você não faz uma conta, você simplesmente conta. No final, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de você chegar de A até C. Observe que o problema foi utilizado dois diagramas diferentes. Um você consegue fazer uma continha simples, e o outro você simplesmente conta. No final, tá, as folhas da sua árvore. Vamos lembrar, isso aqui é como se fosse uma raiz, tá? Tem os seus galhos e as suas folhas lá no finalzinho que você conta. Então vamos aplicar essa ideia nesse problema 8, que era o problema 5 do primeiro vídeo. O problema 5 do primeiro vídeo pedia para você quantas maneiras quatro pessoas podem ficar em fila indiana. Eu dizia que as quatro pessoas eram A, B, C, D. Você pode, por exemplo, fazer A, B, C, D, faz na fila. A, B, D, C, fica na fila. A, C, B, D, faz a fila. A, C, D, B e assim por diante. Você pode tentar listar na mão isso daí ou utilizar a maneira que a gente fez no problema anterior, tá? Mas o que eu vou fazer com você aqui agora? Eu vou resolver esse problema utilizando uma árvore. Utilizar uma árvore da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui A, B, C e D, que são as primeiras pessoas da minha fila. Eu vou colocar um nozinho aqui do lado, ligando como se fosse no início da fila. Depois eu vou preencher, depois que a primeira pessoa, o André, no caso,
está lá na frente da fila, você tem 3 possibilidades. B, C e D. Depois que você achou a segunda pessoa da fila, para cada uma depois a terceira pessoa vai ter 2 possibilidades para ocupar o terceiro lugar da fila. No primeiro caso, A, B, C e D. No segundo caso, A, C, B e D. Terceiro caso, A, D, quem que está faltando entrar? Está faltando entrar o B e o C, né? Falta a quarta pessoa. No primeiro caso, se você pensar bem direitinho, você vai fazer alguma coisa assim, ó. Vou primeiro colocar a pessoa lá, só para você entender. Você vai fazer A, B, C e D. Então, esse aqui seria A, B, C e D. Se você olhar para a segunda maneira de você escrever, o segundo ramo seria o seguinte: A, B, D e C. Aqui teria o ramo A, B, D e C. Você está listando cada uma delas. Aqui no de baixo, A, depois o C, depois o B. E o B vai para onde? O que está faltando aqui? Está faltando o D, né? Do mesmo jeito que no ramo de baixo está faltando o B. Ou seja, os caminhos que você pode percorrer são ACBD, ACDB. Olha lá, ó. ACBD e ACDB. Eu estou listando aqui do lado. Eu ainda não acabei. Tem um ramo de baixo. Eu posso fazer AD, depois para B, ou depois vou para C. Mas vai ficar faltando uma pessoa na fila. Nesse primeiro caso, a ADB está faltando quem? O C. A ADC está faltando quem? O B. E o nosso caso, a gente vai listar desse jeito. ADBC, ADCB. Se você prestou bem atenção, para apenas um ramo da nossa árvore, eu tive quantas possibilidades de fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências da fila indiana. A primeira, a BCD, a BDC, a CBD, a CDB, a DBC, a DCB. Todas elas distintas, fazendo 6 para o primeiro ramo. Se você tem mais um outro ramo, um outro e um outro, são 4 ramos, fica claro, se você parar para pensar, que você tem 6 possibilidades também no fim desse, 6 no fim desse e 6 no fim desse. Eu vou deixar para você acabar de fazer esse desenho e você fazer as listas aqui, ó, dos 6 que faltam em cada um dos ramos, tá? 6, 6, 6 e 6, 6 vezes 4, 24 possibilidades. Além de você achar as 24, você listou cada uma delas. Tudo bem? Eu vou deixar esse restante para você fazer, mas eu acho que se você pensar, você vai entender esse esquema. Agora, um nono problema. Vamos para o nono problema. Esse é interessante porque tem até uma convenção bem legalzinha que a gente usa em português. Uma pessoa lança uma moeda sucessivamente até que ocorram 2 caras. Espera aí, vamos ver. 2 coisas vão acontecer. Até que ocorra 2 caras consecutivas. Ou até que 4 lançamentos sejam feitos. Ou seja, você vai jogar moeda e vai olhar. Se sair 2 caras seguidas, você para. Se sair não sair 2 seguidas, você continua lançando. Então, aqui existe uma convenção que a gente vai fazer para utilizar o nosso diagrama de árvore. A gente vai dar o nome de K, é a nossa cara, e C é a nossa coroa. Tá bom? Cara ou coroa. E o que eu quero dizer é o seguinte: só suponha que no primeiro lançamento eu tenha lançado, tenha dado coroa. Lança de novo, deu cara. Lança de novo, deu cara, eu paro aqui. Não preciso continuar, porque apareceram 2 caras consecutivas. Isso que está querendo dizer
o meu problema. Se aparecer alguma coisa desse jeito, eu lanço no primeiro deu cara, depois deu coroa, coroa deu cara, eu paro também, porque deu 4 lançamentos, mas não deu nenhuma cara consecutiva. Então eu paro quando der 2 caras, ou se não der 2 caras, eu paro quando eu fizer 4 lançamentos. Entendeu? Então, se você entendeu isso aí, a gente vai fazer o diagrama, tá? Usando K para cara e C para coroa. E o nosso diagrama eu vou só começar. E você vai terminar para mim. Suponha então que você tem 2 saídas para esse seu problema aqui. Você tem, no primeiro lançamento, tirar uma cara, depois tirar uma coroa. Ou seja, se você está aqui, lançou a moeda, deu cara, ou lançou, deu coroa. Depois de cara, que você lançou a primeira vez, ele pode sair cara ou coroa de novo. Se você lançou, deu coroa, pode sair cara ou pode sair coroa. Se no segundo lançamento saiu cara, você para. Aqui parou. E você já pode contar como uma sequência. KK ocorre 2 caras consecutivas, acabou o meu lançamento. Se o seu lançamento foi por esse ramo, você ainda tem que lançar uma terceira vez. Você pode lá sair cara e pode sair coroa. Observe que ainda não saiu nem num ramo nem no outro 2 caras consecutivas, ó, KCK, KCC. Então você joga de novo, tá? Depois da cara, você vai achar uma cara, uma coroa, aqui uma cara, uma coroa, e você, tanto um quanto o outro, fez 4 lançamentos. Observa bem que aqui você conseguiu 2 caras consecutivas. Mas tudo bem, ela pararia de qualquer jeito porque chegou em 4 lançamentos. 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui você conseguiu um lançamento, não teve 2 consecutivas. Quando você veio por esse ramo, você teve cara, coroa, coroa, cara. Não saiu 2 consecutivas, mas chegou no 4. E aqui no de baixo, finalmente, cara, coroa, coroa, coroa. Então você vai fazer o quê? Você vai contar. Tá bom? Você vai contar os problemas aí, os ramos, as folhas lá no final, tá? Que você chegou. Chegou a uma, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 no ramo de cima. E eu vou deixar para você acabar o ramo de baixo e vai me dizer quantas folhas, ou seja, quantos nós finais eu vou ter. Aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, se eu não esqueci nenhuma. E eu vou deixar você completar o nó de baixo para resolver esse problema e você vai me dizer depois quantas alternativas teve. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado e fica com a gente aí para o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.